Nós vamos dar sequência ao estudo de Apocalipse, que nós intitulamos A Revelação Divina da Última Etapa da História Humana. Portanto, nós, como já temos repetido diversas vezes, entendemos que Apocalipse não está apenas revelando alguns eventos futuros, mas ele está concluindo a história redentora, concluindo a história humana, o que dependia da obra de Cristo, dependia da morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós vamos hoje para as 7 vozes, que na sequência após os selos, ou seja, após o capítulo 6, é o terceiro ciclo. Nós tivemos os 7 selos, que foram vistos no capítulo 6 e capítulo número 7. Nós vimos também, a partir do capítulo 8, as 7 trombetas, capítulo 8 a capítulo 11. E nós vamos ver hoje a partir do capítulo 12, que são as 7 vozes, até o capítulo 14. Mas nós lemos Daniel antes, porque nós precisaremos fazer uma abordagem de Daniel daqui a pouquinho, para mostrar como há uma relação perfeita entre o que Apocalipse está falando, e nós vamos ver, e aquilo que Daniel falou. Inclusive lembrando que o principal recurso que Apocalipse usa, o que o autor João usou, foi a citação do Antigo Testamento. Então vamos recapitular um pouco. Para você que não acompanhou, é preciso nós recapitularmos. E recapitulando então, o que nós vimos até agora? Nós vimos que a igreja, quando o Apocalipse foi escrito, estava sofrendo nas mãos do Império Romano. Tanto que em Apocalipse 1, versículo 9, João diz: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Então veja que João diz que estava sendo atribulado, estava passando pela tribulação, e diz que estava exilado em Patmos por causa da palavra de Deus, por causa do fiel testemunho que ele deu. No capítulo 2, versículo 13, nós vimos ainda que Antipas havia morrido como fiel testemunha por causa do nome de Cristo também. Então, isso já nos mostra o contexto. O contexto é de uma igreja atribulada, e atribulada por quê? Por causa de Cristo, por amor a Cristo. E alguém, portanto, está perseguindo a igreja, alguém está atribulando a igreja. Alguém está matando cristãos, alguém está perseguindo cristãos, alguém está tentando pressionar a igreja a desistir. Alguém, quem está fazendo isso? Então, o contexto, entendemos que é o contexto imperial romano, que ocorre tanto no primeiro século, segundo século, terceiro século, até o quarto século, nós podemos dizer que esteve fortemente presente numa relação com a igreja contrária, uma relação contrária à igreja. Nós vimos ainda, em capítulo 2 e 3, que Deus exortou 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nessas igrejas estão presentes algumas exortações e apresentado alguns problemas, algumas questões que a igreja estava vivenciando. Inclusive há uma exortação sobre a doutrina, que a igreja seja fiel na doutrina, fiel na prática da santidade, porque não só havia problemas doutrinários, pessoas estavam sendo inseridas ou se inserindo no cristianismo e trazendo problemas doutrinários, mas também havia pessoas trazendo problemas práticos, como a Jezabel, que seduzia os servos do Senhor à prática da prostituição. Também vimos que as igrejas estavam diante da perseguição física. Nós mencionamos o Antipas, que é um exemplo,
Mas outros mais, nós temos a igreja de Esmirna também passando por dificuldades semelhantes. Nós encontramos Filadélfia, uma menção sobre essa questão da perseguição física. Então, havia uma perseguição física, uma hostilidade imperial que, na ameaça, tentava fazer com que o cristão desistisse da sua fé. E também temos uma sedução econômica. É importante perceber que há uma sedução, uma perseguição física e uma sedução econômica, porque isso vai aparecer nesse bloco que hoje nós veremos a partir do capítulo 12. Lá na carta à igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus fala sobre o problema da igreja estava caindo na sedução da economia romana. A igreja estava enriquecendo, as pessoas dela enriquecendo. Por quê? Porque estavam aderindo às facilidades que o império concedia a quem se achegasse a uma relação mais próxima, o que significava abrir mão da fidelidade ao Senhor Jesus, ou seja, de uma busca tanto pela pureza doutrinária quanto prática da vida da igreja. Nós vimos ainda que no capítulo 4, Deus nos revela em Apocalipse a sua glória. O Deus que criou tudo também é Senhor e tem tudo sob controle, inclusive até o mal está sob controle. Então, isso já serve de conforto para aqueles que estavam sendo atribulados, para aqueles que estavam passando por lutas, por dificuldades. No capítulo 5, é revelada a glória do Cordeiro de Deus, que morreu e ressuscitou. Ele venceu e é o único digno de abrir o livro que está nas mãos do Senhor e que revela o final da história humana, da história redentora. Então se fala da glória do Cordeiro, daquele que venceu e deu a sua vitória aos que lhe são fiéis, aos seus servos. Inclusive, como diz o versículo 10 do capítulo 5, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Então, o Senhor Jesus abençoou assim a sua igreja. Por fim, nós, a partir do capítulo 6, nós encontramos a abertura do livro. Como nós mencionamos, vem 7 selos, seguido de 7 trombetas, depois nós temos as 7 vozes e por fim os 7 flagelos, que vão aparecer, que ainda vamos estudar, ok? Um pouquinho mais daquilo que nós já vimos, os capítulos 6 a 16, nós já mencionamos que se encaixam muito bem com os primeiros 4 séculos da história, principalmente nessa relação com a igreja, porque são exatamente os séculos de 1 a 5, na verdade, os 5 primeiros séculos, corrigindo aqui, em 476 o Império Romano cai, e são os séculos em que a igreja é perseguida, o Império Romano vai sucumbindo aos poucos até a sua queda, e uma série de acontecimentos que são mencionados em Apocalipse acontecem. As guerras, as fomes, a crise econômica, a crise política, até a queda de Roma, a cidade mesmo de Roma, em 410, e que ainda vamos ver no capítulo 17 e 18 de Apocalipse. Porque nós relacionamos ao Império Romano esses capítulos de 6 a 16? Porque, pensando em elemento histórico, no contexto histórico, é exatamente o império que está perseguindo a igreja. E que nós vamos ver que é o quarto animal de Daniel. É o quarto animal que Daniel menciona. Em Apocalipse 6 a 16 também, João vai nos contar 3 pontos que vão estar presentes nesse período de tribulação, de castigo divino sobre o Império Romano e de sofrimento da igreja. Ele vai nos contar a grande tribulação que vai acontecer sobre o Império, inclusive como castigo de Deus, porque eles estão perseguindo. Lembre-se que lá no livro 9
de História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, ele interpreta que uma série de eventos, inclusive pandemia que aconteceu na época, ele relaciona o juízo divino. Ele entende que Deus estava pesando a mão sobre o Império Romano por tudo que ele havia feito contra a igreja, contra os cristãos. Então veja que o personagem, naqueles dias, estava entendendo também que Deus estava pesando sobre os inimigos da igreja do Senhor. Nós encontramos nesses capítulos várias vezes uma menção à queda do inimigo da igreja, que é o Império Romano, e também à glória daqueles que foram fiéis a Cristo. E é muito interessante que nesses capítulos, a vitória e a glória da igreja não é o novo céu e a nova terra ainda, mas é uma referência à vitória daqueles que morreram com Cristo. Ou seja, aqueles que foram fiéis, aqueles que não cederam, aqueles que mesmo diante da perseguição se mantiveram firmes, aqueles que morreram por Cristo Jesus. Esses aqui são considerados vitoriosos, são considerados aqueles que receberam a vitória por causa da fidelidade, ou obtiveram vitória por causa da fidelidade ao Senhor. A vitória, novo céu, nova terra, vai aparecer posteriormente, como nós veremos melhor. Também vimos que ocorre 4 ciclos com ênfases diferentes, e nós já mencionamos, né? Os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 vozes, os 7 flagelos, capítulos 6 e 7, 8 a 11, 12 a 14 e 15 a 16, respectivamente, como nós falamos. Vamos seguir, então, um pouco mais adiante, tendo recapitulado aquilo que nós já vimos. Vamos para o livro de Daniel, o capítulo 7, fazer uma abordagem curta para mostrar que Daniel já havia anunciado o que aconteceria com a igreja, e não só com a igreja, na verdade, o que aconteceria com povos debaixo de um reino que é o Império Romano. E o que acontece em Daniel, capítulo 7? No versículo 1 ele diz que no período de Belsazar, Daniel tem visões, e ele vai escrever, relatar essas visões. E no versículo 2, ele diz que houve então uma agitação no mar. No versículo 3, ele menciona que 4 animais grandes surgem do mar. Então, 4 animais. Quais são esses animais? Versículo 4 diz, um era um leão. O versículo de número 5 nos diz que o outro era semelhante a um urso. O versículo 6 diz que o terceiro era semelhante a um leopardo. E o versículo 7 diz que o quarto animal, ele não identifica, é apenas terrível. Essa é a identificação, é um animal terrível, é uma fera, é uma besta, é um monstro, é terrível. E é este o animal que chama mais a atenção de Daniel, os demais não. Então, o que é que nós indicamos, tá certo? Vamos ver alguns versículos chaves. O versículo 3 a 8 nós já mencionamos. O versículo 17 nos diz o seguinte: estes grandes animais, que são 4, são 4 reis que se levantarão da terra. Devemos entender 4 reis como 4 reinos, tá? E a gente sabe disso porque tanto em Daniel 2, em relação à estátua, são reinos, quanto também aqui mesmo, no versículo de número 23, ele diz, então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra. Então o próprio texto nos diz que os 4 animais são 4 reinos, mencionado primeiramente como 4 reis. 4 reinos. Isso entra em acordo com o sonho que o Nabucodonosor teve sobre reinos que viriam. Só que lá eram 5, porque nas partes da estátua, porque ele menciona também o reino, o Império Babilônico. A cabeça da estátua era o Império Babilônico. E ele segue a mesma sequência depois.
No caso, a segunda parte da estátua é o Império Medo-Persa, aqui é o leão. A terceira parte da estátua é o Império Grego, que aqui é o urso. A quarta parte da estátua, lá, vamos ter aquela divisão da estátua, por causa das pernas. E aqui nós temos um leopardo, que ele diz que tinha 4 cabeças. Entendemos que essas 4 cabeças são aqueles reinos helênicos, depois da queda do Império Grego, em que generais receberam partes do império. Os principais são 4 mesmo. Nós temos o Ptolomeu, o Seleuco, o Lisímaco e o Cassandro. Então, 4 reinos tiveram a primazia, foram maiores, foram mais significativos e receberam porções do Império Grego quando houve a queda deste. Então, nós entendemos que esse leopardo seria esse período dos reinos helênicos, desses 4 generais. Por fim, depois deste reino, nós encontramos o monstro, ou a fera, a besta. E este é o Império Romano, que lá na estátua são os pés. Então, tanto na estátua de Nabucodonosor, quanto nas visões de Daniel, se encaixa perfeitamente os impérios que apareceriam na história. Hoje, para nós, é simples identificar, porque nós olhamos para trás e encontramos perfeitamente os reinos na história. São esses os reinos. Veja que o principal para nós é o Império Romano, que é ele que está em exercício quando o Apocalipse foi escrito, certo? Quais são as características deste monstro? Nós colocamos que está no versículo 7, 8, 9 em diante, e que nós aqui pontuamos. É o quê? Como é que esse monstro é? Terrível, espantoso e forte. Veja que o império foi terrível com a igreja. Ele foi avassalador em relação aos povos, subjugando-os. Essa era uma característica deste reino. Devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés. Veja que casa muito bem com a própria experiência que a igreja teve com o Império Romano. Falava com insolência, ou seja, blasfemo. Outra vez menciono o Eusébio de Cesareia, que nos fala que os imperadores, na verdade, e outros mais, blasfemavam do Altíssimo e faziam isso em nome de seus deuses. É blasfemo, e é claro que é insolência em relação a Deus, né? O Deus de Israel, o Senhor da igreja, o Criador de todas as coisas. Também diz que ele proferirá palavras contra o Altíssimo, assim como nós já mencionamos. Cuidará de mudar os tempos e a lei. Nós precisaríamos, então, de um pouquinho mais de tempo para observar o que significaria exatamente isso. E aí podemos fazer uma rápida menção sobre a questão das leis que antes privilegiavam, davam a liberdade religiosa e foi tirada. Em relação à lei sobre a própria perseguição oficial do império aos cristãos, em relação a pressões econômicas, porque pessoas foram pressionadas a prestarem cultos imperiais e cultos aos seus deuses, pessoas que antes tinham liberdade religiosa e assim por diante. Então, cuidará de mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos. Veja, casa perfeitamente com Apocalipse, e não é por acaso que Apocalipse cita várias vezes esse capítulo. Vários dos versículos de Daniel 7 são citados em Apocalipse. Esse império perseguiria, maltrataria os santos, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus. Exatamente como nós já vimos. Também aparece em Daniel 7, o ancião de dias. Aquele que em Apocalipse está no trono, tem o arco-íris como esmeralda por trás, que é Senhor de todas as coisas, tem o livro na mão. Ele aparece também em Daniel 7, sentado no trono como chama de fogo.
tem vestes brancas, cabelo como branca lã, rio de fogo sai do trono, milhares o serviam, miríades estavam diante dele. É formado um tribunal por ele, ou seja, ele é juiz, ele vai julgar, ele julga os inimigos do povo de Deus, da igreja do Senhor, inclusive no capítulo 7, né, de Daniel, ele menciona isso. Abriram-se livros, em Apocalipse, lá no final, fala dos livros de cada pessoa, que é o livro da vida de cada um que vai ser julgado e condenado pelo que fez, pelas suas obras. Julgará o quarto reino e o destruirá. Veja que, assim como Apocalipse, nos capítulos de 6 a 16, vai nos conduzindo até o juízo da Babilônia, capítulo 17 e 18, caiu a Babilônia, e ele conta a queda do inimigo da igreja. Também no capítulo 7 de Daniel menciona o juízo sobre o quarto animal, que é o quarto reino, que é o Império Romano, e dá o reino ao povo dos santos. Veja que a mesma ideia, que primeiro ele atribula a igreja, porque foi dado a ele o perseguir os santos. Depois, ele é julgado e condenado. Deus destrói esse que persegue, o inimigo da igreja. E em terceiro, a igreja aparece como tendo o reino, o domínio, recebe glória. A mesma sequência que nós mencionamos sobre Apocalipse. Em Apocalipse, no capítulo 6 a 16, tem exatamente a mesma sequência. A tribulação, a destruição do inimigo da igreja e a glória daqueles que foram fiéis até o fim, a vitória da igreja que perseverou até o fim. Então veja que nós temos uma semelhança realmente. Também em Daniel 7 aparece o Filho do Homem. O Filho do Homem, em Daniel 7, versículos 13 e 14, ele vem com as nuvens do céu, dirigiu-se ao ancião de dias. Lembre que o cordeiro vai até o trono para pegar o livro. Lá ele também se dirige ao ancião de dias. Foi-lhe dado domínio, glória e o reino. Nós até mencionamos quando no capítulo de número 5 fala do cordeiro que recebe glória, né? Versículo 12, digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então, também aparece a glória do Filho do Homem. Povos, nações e homens o serviriam, e isso vai aparecer também ainda no capítulo 4 e 5, e depois mencionado também o fato de que a igreja serve ao Senhor, está na presença do Senhor, e seu domínio é eterno, seu reino jamais será destruído. Então, ele vence o inimigo da igreja e o seu reino não tem fim. Certo? Então, também há uma semelhança com Apocalipse. Então, veja como é importante nós associarmos os dois textos. Daniel fala de acontecimentos futuros, principalmente sobre os dias da igreja e a queda do Império Romano. Então, é uma relação, como nós falamos, e por isso que nós encontramos tanta citação de Daniel em Apocalipse. Ok? Então nós vamos para o nosso texto. Tendo entendido essa relação, porque vão aparecer citações de Daniel 7, nós vamos para o nosso texto. Nós precisamos ler alguns versículos e aos poucos, então, ir compreendendo o texto. Apocalipse 12. Apocalipse, capítulo 12. Vamos fazer a leitura dos primeiros 6 versículos. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse.
Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até ao seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Ok. Então, vamos entender um pouquinho esses versículos. Observe, não sei se você já conseguiu ver isso só na leitura, que o capítulo 12 volta no tempo, volta a tal ponto de ir para o nascimento do Filho de Deus, o nascimento de Cristo. O texto primeiro fala de uma mulher, vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Uma referência que não é difícil de você associar a Gênesis, capítulo de número 37, versículo 9, quando José tem um sonho. E nesse sonho diz exatamente isso. Teve ainda outro sonho e o referiu a seus irmãos, dizendo: sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quem seria? Seria Israel. Ele está falando do Jacó, da sua mãe e seus irmãos. Então, o sol, a lua e as estrelas que estão na cabeça da mulher é uma referência a Israel, povo de Israel, é certo? Isto não é difícil por causa que é mais uma citação do Antigo Testamento. E essa mulher, que é Israel, ela está grávida. Ela está para dar à luz. E nós temos mais duas citações. A primeira delas, você deve lembrar em Gênesis capítulo 3. Porque Deus, quando olhou para a mulher, disse que a mulher iria dar à luz a um filho, certo? Versículo 15 diz: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Veja, nasceria um filho dela. Mas ele fala sobre a gravidez, um versículo anterior, quando Deus se dirige à mulher, dizendo, versículo 13, disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. E aí Deus continua falando sobre a questão do castigo de cada um. E aí no versículo 16, ele diz: e a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da sua gravidez. Em meio a dores, darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Ele disse que era mulher, que a gravidez seria sofrida. Depois, em Miqueias, capítulo de número 4, Miqueias, capítulo de número 4, nos é dito sobre a gravidez, capítulo 4, versículo 10, da filha de Deus, que seria a nação de Israel. Sofre dores e esforça-te, ó filha de Sião, como a que está para dar à luz. Porque agora sairás da cidade, habitarás no campo e virás até a Babilônia. Ali, porém, serás libertada, ali te remirá o Senhor das mãos dos teus inimigos. Então, a mulher que está para dar à luz é Israel. Aquele castigo que foi dado em Gênesis 3, 16, é uma referência não só ao parto da mulher, mas ao processo de redenção, que seria como uma mulher que, sofrendo as dores de parto, teria que esperar até o nascimento do Salvador. Tanto é que o Antigo Testamento é uma gestação. O Antigo Testamento foi uma gestação difícil, dolorosa, dura,
em que Israel sofreu muitos danos, perseguições, para tentar impedir o nascimento do filho da nação de Israel, que é Cristo Jesus. Então, ele faz uma referência à nação de Israel e à gravidez, que é o tempo de espera até que Jesus viesse. É o versículo de número 2 de Apocalipse, capítulo 12. No versículo 3 aparece o dragão, a serpente. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Nós já lemos, como nós falamos, o texto de Daniel. Veja, uma citação já de Daniel, capítulo 7. Aquele animal terrível, aquele monstro terrível, o texto nos diz que ele tem 10 chifres. É aquele monstro que aqui em Apocalipse aparece como um dragão, certo? Esse dragão, que é a antiga serpente. Nós sabemos que é a antiga serpente porque em Apocalipse 12, versículo 9, é dito isso. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás. Então é uma referência a Gênesis também. Veja que o texto fala várias vezes sobre Gênesis capítulo 3. Então, veja que ele recuou bastante. Ele está outra vez nos contando a história da redenção. A história de Israel, que é como uma mulher grávida, o filho que vai nascer e que então Israel estava com dores de parto, passou um tempo da gestação, e aparece um inimigo que vai tentar destruir ou matar o filho, impedir o seu nascimento, certo? Esse dragão, ele arrasta as estrelas do céu, a terça parte delas. Nós encontramos isso em Daniel, capítulo 8, versículo de número 10. Cresceu até atingir o exército dos céus, e alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou. Então, uma referência a trazer, derrubar, levar consigo as estrelas do céu. Então, Satanás arrasta após si ainda outros, que entendemos serem anjos caídos. Anjos caem, Satanás arrasta esses, e então são os demônios que servem a Satanás, que agem junto a Satanás, no propósito de fazer o mal mesmo. No versículo 5 aparece um personagem. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, nasceu a mulher, que há de reger todas as nações. Cristo nasce, o Messias nasce, o filho varão. Versículo 5. Nós podemos mencionar Isaías 66, versículo de número 7, Isaías 66, versículo de número 7, que nos fala do nascimento, ainda que Isaías, um profeta bastante messiânico, nos fale sobre o nascimento de Cristo muitas vezes, mas esse é um deles. Quando diz assim: antes que estivesse de parto, deu à luz, antes que lhe viessem as dores, nasceu-lhe um menino. O nascimento do Filho de Deus. E outras vezes Isaías menciona esse nascimento também. O menino nos nasceu, fala ainda o profeta Isaías. E o Salmo de número 2 praticamente há uma citação direta dele no versículo 5 de Apocalipse, capítulo 12. Quando Salmo 2, versículo de número 9 diz: com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Depois você pode ler melhor o Salmo 2, e aí leia o Salmo 2 depois direitinho, e você vai ver a questão de Deus dando ao seu filho o reino, e este regeria as nações com um cetro de ferro. E Apocalipse menciona mais de uma vez esse reinado de Cristo com o cetro de ferro. E uma dessas vezes é o versículo 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então, nós estamos mencionando alguns versículos para mostrar alguns personagens, depois nós vamos para blocos.
Mas esses primeiros versículos nós queremos mostrar a ligação entre os personagens e as citações do Antigo Testamento. E depois aparece a mulher que vai ao deserto. Observe o seguinte: Apocalipse é um misto entre figuras simbólicas e figuras literais. Essa é uma dificuldade que se tem na interpretação de Apocalipse. Porque, por exemplo, o filho varão é literal, é Cristo, é um homem mesmo. Versículo 7 vai aparecer um outro personagem que nós não lemos, o Miguel, que também é citação de Daniel. Daniel, capítulo 10, versículos 13, 21, falam sobre o anjo Miguel lutando por Israel. E é um anjo mesmo. Na verdade, há várias figuras literais. Por exemplo, nós temos o próprio Cristo, que vai aparecer como um filho do homem, como um varão. Temos os anjos que aparecem, nós temos o Miguel que apareceu aqui. Então, há algumas figuras literais. Ou seja, nesse monte de simbolismos, algumas figuras não são simbólicas, são realmente personagens reais, tá certo? Então, nem sempre a gente vai ter que entender Apocalipse como um elemento simbólico que aponta para uma outra coisa, né? Ou para características de um personagem qualquer. Então, nesse bloco, o que vai acontecer? Vai acontecer a apresentação do Evangelho. O que foi que aconteceu? Aconteceu que Jesus ia nascer para redimir o seu povo e Satanás tentou impedir isso. Satanás tentou impedir que o Filho de Deus cumprisse a obra. Tentou impedir, inclusive nós vemos Herodes tentando matar as crianças. E isso não aconteceu. E ele cumpriu a obra, foi assunto aos céus, ou seja, cumpriu o plano redentor, venceu, e Satanás, então, revoltado, se dirige contra a mulher. Quem? Israel, já que a mulher é mencionada como a nação de Israel pela figura do sol, a lua e as estrelas em sua cabeça. Ele, revoltado por não ter conseguido, vai atrás da mulher. E isso vai acontecer nos versículos seguintes, porque após a vitória do Cordeiro, há uma batalha nos céus, os anjos do Senhor vencem, expulsam Satanás da região celestial, porque na região celestial, Satanás acusava os filhos de Deus, como nós vamos ver em Zacarias. Lá no profeta Zacarias, capítulo de número 3, profeta Zacarias, capítulo 3, os primeiros versículos, diz assim: Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Veja, por isso que o nome dele é Satanás. A palavra Satã em hebraico significa acusador. A palavra diabolos em grego significa acusador. Por isso que ele é chamado tanto de Satanás como de diabo. O Satã hebraico, diabolos grego. É o mesmo significado, só que com duas línguas. Uma é hebraica, outra é grega. E é isso que ele faz, ele acusa. Ele estava acusando os filhos de Deus, ele é o acusador. É aquilo que ele vem fazendo há muito tempo, mas quando Cristo vence e justifica os filhos de Deus, ele perde o posto. Então ele é expulso, ele não tem mais direito de acusar a igreja. Porque o povo de Deus foi justificado. Lembre de Romanos 5:1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então não temos mais o que temer as acusações de Satanás. Porque ele não tem mais argumentos. Já fomos justificados. E ele é expulso. Veja o versículo 10 de Apocalipse 12. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação e o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele não tem mais razão para acusar. Lembre que Satanás acusou Jó também. Quando Deus reúne os seus filhos, reúne o povo celestial, Satanás aparece e tenta acusar Jó. Não, Jó só teme ao Senhor porque o Senhor o abençoou.
Ele é o acusador. Ele perdeu esse posto. Ele não pode mais, porque a justiça de Cristo é suficiente para nós. Ele não tem mais do que nos acusar, mesmo que ainda sejamos pecadores. Então, o que acontece do versículo de 7 a 12 é que Satanás perde a batalha, é lançado à terra, e o povo de Deus é mencionado como vitorioso pelo sangue do Cordeiro e pela fidelidade em seu testemunho, ou seja, na perseverança da igreja em estar junto a Cristo, mesmo diante da morte, está com Cristo, confiando na justiça de Cristo. Nisso está a vitória da igreja. E Satanás, então, é lançado para a terra. Então, veja que isso também nos ajuda a entender o contexto do que estava acontecendo e entender melhor o que Apocalipse vai nos revelando a partir de então. Tá certo? Vai nos revelando sobre aquilo que estava acontecendo e ia acontecer. O que estava acontecendo é que Satanás perdeu a batalha, se volta contra a mulher e vai persegui-la. A partir do versículo de número 13, Satanás, que é atirado à terra, vai perseguir a mulher, Israel. Só que acontece é que não consegue. Deus providencia para ela refúgio por algum tempo, ou seja, ela é protegida. E Satanás não consegue fazer mal à mulher. Versículo 17, diz assim: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência. Ele tentou matar a mulher, tentou destruir a mulher, não conseguiu de jeito nenhum, porque Deus providenciava um livramento. E ele fica revoltado. E aí, não conseguindo matar a mulher, destruir a mulher, ele se volta para um grupo específico. Esse grupo, ele diz que são os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Percebe que ali há uma diferença, então, a separação. A mulher é Israel. Mas agora, uma vez que ele não conseguiu destruir Israel, se volta contra aqueles que eram fiéis ao Senhor. Que deveríamos entender não apenas como judeus cristãos, mas como todos os cristãos, que são o restante da sua descendência. Porque, inclusive, é assim que a palavra do Senhor fala sobre a igreja. E eu preciso, então, só para tirar completamente qualquer dúvida sobre o fato de que a igreja ser considerado o Israel de Deus, nós vamos para Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 11. Efésios 2, 11. Portanto, lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, por aqueles que se intitulavam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. E são os gentios antes da conversão. Eles não faziam parte de Israel, eles não conheciam a Deus, não havia esperança. Essa era a realidade do pagão, daquele que não conhecia a Cristo, aquele que não conhecia a Deus. Na verdade, até antes de Cristo, né? Então, aquele que não conhecia a Deus. Mas com Cristo, quando Cristo vem, então algo acontece de diferente para com os gentios. O foco deles são os gentios. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Aproximado de quê? Eles estavam longe da comunidade de Israel, longe do povo de Deus e do próprio Deus. E Cristo aproximou, tanto de Deus como do próprio povo de Deus. Porque Ele, Cristo, né, é a nossa paz, o qual de ambos quem? Judeus e gentios, fez um. Veja, não há, segundo Paulo, judeus e gentios mais. Há cristãos. O povo de Deus, ou Israel de Deus, é considerado como um só.
De ambos fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos, os dois, em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Veja, ele trata gentios e judeus, e a mesma mensagem, a mesma pregação, a mesma paz para judeus e gentios. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Veja, um só povo, um só Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. O que é ser concidadão dos santos? Ele falou no iniciozinho que eles estavam longe ou separados da comunidade de Israel. E agora diz que já não são estrangeiros. Então ele está se referindo a quem? A Israel. Os gentios em Cristo se tornaram também israelitas, espiritualmente israelitas. Não são mais estrangeiros, são parte do povo, fazem parte do mesmo povo, e são tratados como povo de Deus, como Israel espiritual. Já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Mesmo povo, mesma nação, digamos assim. Uma nação espiritual. E sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular. E assim segue. Então, quando nós falamos sobre o restante, ou quando o Apocalipse fala sobre o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, não deveríamos entender como apenas judeus cristãos, mas como todos os cristãos, porque em Cristo todos se tornaram também parte desse mesmo povo. Então o que é que Satanás fez? Satanás, não conseguindo destruir, matar, acabar com a mulher, se volta para esse povo, o restante da descendência dela, que são os cristãos. Veja, aqueles que lessem o livro de Apocalipse começariam a entender por que o Império Romano odiava tanto o cristão. O cristão não fazia mal nenhum ao imperador, não fazia mal nenhum a seus vizinhos, o cristão ajudava as pessoas. Conta-se que os cristãos chegaram a alcançar a simpatia de muitas pessoas por causa do modo de ser, por serem bondosos, gentis, por abençoarem. Eles também, conta-se que eles adotavam crianças abandonadas por causa de práticas pagãs. Então, os cristãos eram bênção. Por que então eram tão maltratados, se não faziam mal, se não se revoltavam contra o imperador, se não levantavam nenhum movimento contrário? Antes, a palavra de Deus diz em Romanos que eles deveriam se submeter ao poder político vigente. Então, por quê? Então, veja que Apocalipse explica, é que Satanás estava tentando, na sua ira, destruir aqueles que pertenciam a Deus, aqueles que eram fiéis a Deus. Por isso que estava acontecendo tudo aquilo. E aí, é claro, mas por que estava acontecendo isso da parte do imperador? Poderia vir a pergunta. E aí nós temos o capítulo 13. O capítulo 13 começa nos dizendo o seguinte: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Lembra das blasfêmias que em Daniel 7 também vai aparecer, que aquela fera, aquele monstro, que é o quarto reino, também dizia. Então veja outra referência a Daniel capítulo 7. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aqui é interessante que em Apocalipse, ele pega os 4 animais de Daniel e diz que o monstro se parecia com todos eles.
Ali há uma separação, cada reino era um monstro, ou era um animal, e por fim um monstro, a fera, a besta. Aqui em Apocalipse ele diz que a besta, a fera, também parecia com todos os outros. E o que acontece? E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Veja, o dragão vai usar um instrumento para fazer mal a quem? Ao restante da descendência da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. O dragão vai usar alguém. Os cristãos que recebem essa palavra vão começar a ser confortados, a entender a razão do porquê estava acontecendo tudo aquilo. É que Satanás estava usando pessoas para tentar destruir a igreja. Então, versículo 3, vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram ao dragão, porque deu a sua autoridade à besta, também adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para lhe difamar o nome, e difamar o tabernáculo, a saber os que habitam no céu. Foi-lhe dado também que pelejasse contra os santos e os vencesse. Deu-se-lhe ainda autoridade sobre cada tribo, povo, língua e nação. Então, a besta e o dragão, trabalhando juntos, porque o dragão está usando a besta, recebeu a autoridade para pelejar contra os santos e ainda vencesse. Exatamente aquilo que já foi dito no capítulo de número 6, quando é aberto o primeiro selo e o cavalo branco que sai com uma coroa para vencer. O que nós mencionamos no capítulo 8, quando ocorre o silêncio de meia hora, ou seja, um silêncio que mostra ninguém fazendo nada para ajudar a igreja que está naquele momento passando por necessidade. E também no capítulo 6, versículos de 9 a 11, quando diz que a igreja clama, mas Deus diz assim pelos anjos. Ele diz, calma, ainda tem gente que vai morrer pelo evangelho, morrer por Cristo, morrer pela palavra. Então vocês têm que ter paciência. Então, quando chega no capítulo 12, ele menciona, ou melhor, 13, ele menciona outra vez, que foi dado ao dragão e à besta a autoridade para vencer os santos. E é por isso que eles estavam morrendo. Então, se tinha algum cristão naquele momento orando, Senhor, me ajuda, tem misericórdia, a tua igreja está sofrendo, o que a gente fez? Por que estamos passando por isso? Por que é que o imperador nos persegue? Por que ele consegue vitória? Por que está acontecendo tudo isso? Se alguém estava clamando e tentando entender o que estava acontecendo, Apocalipse responde, é que Satanás está tentando destruir a igreja. Está usando uma fera, uma besta, um monstro, que é seu instrumento. E Deus deu autoridade para isso. Fazia parte do propósito de Deus, ser glorificado por meio da fidelidade de seus servos, que seriam recompensados por sua fidelidade, pela perseverança. Eles têm uma resposta. É uma resposta para uma realidade, não para uma coisa inexistente, para uma realidade. E que inclusive já estava presente no dia deles. Então, acontece que os cristãos têm que ter paciência. A partir do versículo 11, nós vamos encontrar uma segunda besta, certo? Essa segunda besta, ela vai emergir da terra. A primeira vai emergir do mar e a segunda da terra. Só que essa segunda besta, ela possui algumas características diferentes. Apesar de ter a mesma autoridade da primeira besta, essa segunda besta, ao contrário da primeira, que está ali para perseguir, destruir e matar, a segunda está para seduzir. Versículo 14. Diz que seduz os que habitam sobre a terra, por causa dos sinais que lhe foi dado, executar diante da besta. O propósito da segunda besta é fazer com que as pessoas viessem a adorar a primeira, seduzidos por ela,
viessem a prestar culto à primeira, ou seja, a segunda besta, ela está a serviço da primeira besta. Ela está a serviço. Ela está ali para agir em favor de. Certo? Mas quem seria essa primeira besta, então? Quem seria essa primeira besta? E aí a gente precisa dar um pulo de alguns capítulos e ir para o capítulo 17, versículos de 9 a 14, que nos conta o mistério de quem é a besta, ou a fera, o monstro. A primeira besta, não a segunda. A segunda nós veremos quem é. Apocalipse 17, 9. Aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada. São também 7 reis, dos quais caíram 5. Um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E a besta, que era e não é, também é ele o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, observe que em Apocalipse 17, quando começa a contar sobre a queda deste império que está perseguindo a igreja, ele já nos revela quem era aquela primeira besta. Ele diz que não é um homem apenas, ela representa uma sequência. Porque, na verdade, a besta, a gente poderia dizer que era a política imperial romana. Ou seja, é o império. Lembra de Daniel? Em Daniel, a fera, o monstro, que é o 4º animal, é um reino, não é um homem, é um reino. Por isso que a besta não representa apenas um homem, o imperador Domiciano, por exemplo. Não, não. A besta representa todos os imperadores que falam pelo império, que governam o império e que estão perseguindo a igreja, que estão maltratando a igreja. Então, a besta usada por Satanás é todo aquele poder político imperial que se voltou contra a igreja do Senhor. Mas quem é a segunda besta? Porque o interessante é que a segunda besta, ela não exerce autoridade para si mesmo, mas ela age em favor da primeira besta. É alguém ou algo em favor da primeira besta. Ela seduz em favor da primeira besta. Ela conduz as pessoas a adorarem a primeira besta. E no versículo de número 16 e 17 de Apocalipse 13 diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, a besta tem uma relação com a economia romana. Veja que ela possibilita ou impede que as pessoas comprem ou vendam. Então, ela tem uma relação com a economia, o que é muito adequado para a sedução. Lembrem que a igreja de Laodiceia caiu exatamente nessa sedução, quando o Senhor Jesus diz: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. A igreja, que é repreendida duramente pelo Senhor Jesus, ela caiu na sedução financeira, econômica, imperial, e estava, então, deixando de ser fiel ao Senhor Jesus. E essa segunda besta é exatamente isso aí. E aí o versículo 18 nos diz: aqui está a sabedoria. Então agora ele vai contar o que é a segunda besta. A primeira besta, o capítulo 17 nos conta que são reis, né, imperadores. E a segunda besta ele nos conta já. Ele diz: aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de homem. Ora, esse número é 666. Considerando que o principal recurso de Apocalipse é a citação, e é fácil de mostrar isso, a citação do Antigo Testamento está tão abundante em Apocalipse que é impossível
você lê sem estar tropeçando em citações do Antigo Testamento. Nós vamos recorrer a isso. Nós não encontramos em Apocalipse, em lugar nenhum, o recurso chamado de gematria. Em nenhum momento. Não há uma construção de nomes a partir de matemática. Tá? Esse recurso não aparece em lugar nenhum. Seria uma novidade, porque não é um recurso utilizado. Mas a citação de textos do Antigo Testamento é usado abundantemente. Então seria mais adequado que nós viéssemos a recorrer àquilo que é um recurso literário usado pelo autor, a citação do Antigo Testamento, em vez de estar procurando algum outro recurso para tentar descobrir o que significa 666. O que será que significa 666? Quando nós pesquisamos numa concordância exaustiva o número 666, nós encontramos 3 textos. 2 deles, que são, na verdade, textos sinóticos, porque um está em Reis e outro em Crônicas, são uma referência muito interessante ao reinado de Salomão e algo que tem muito a ver com o que está sendo mencionado aqui em Apocalipse. Vamos para lá. Então, 1 Reis, capítulo 10, 1 Reis, capítulo 10, versículo 14. Primeira Reis 10, 14. Veja o que o versículo diz. Pensando na citação do Antigo Testamento, vamos ver. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos de ouro. O texto de 2 Crônicas, que é um sinótico dessa mesma história, 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 13. Tem a mesma referência. O peso do ouro que se trazia a Salomão cada ano era de 666 talentos. Ouro, dinheiro, economia. Entendo então que a melhor forma de compreender o que João quis nos dizer, a referência o que é a primeira besta, ou melhor, segunda besta, encontra-se exatamente na citação desses 2 textos. É a economia romana, que é sedutora, que pode pressionar cristãos, confiscando seus bens, impedindo de comprar ou vender. Essa sedução da economia, que Laodiceia terminou caindo, não sendo zelosa em preservar a fidelidade ao Senhor Jesus. Então, a primeira besta é a política romana, que está perseguindo e matando cristãos. A segunda besta não é pessoa, é um sistema também, só que é um sistema econômico, que está seduzindo. Ou seja, de um lado, aquele monstro que é o Império Romano mata, de outro lado ele seduz. De um lado ele diz, se você não negar a Cristo, morre. Do outro lado ele diz, se você negar a Cristo, eu te dou tudo isso. Eu vou te privilegiar. Você vai negociar com a gente, você vai viver bem entre nós. 2 ameaças, uma hostil e uma sedutora. 2 ameaças que a igreja estava sofrendo. A primeira besta e a segunda besta. É interessante, uma curiosidade, e aí você dê uma lida em Apocalipse, que quando se fala sobre lançar a besta no inferno, ou no lago de fogo, é interessante que só a primeira besta vai. Não sei se você já prestou atenção nisso. A segunda besta, ela não aparece mais. Apenas a primeira besta. Porque a primeira besta é um conjunto de pessoas, e os imperadores foram ao inferno. Foram condenados pelo Senhor. A segunda besta não é gente. Ela não aparece indo para o lago de fogo. Apenas a primeira besta aparece. Isso mostra como de fato não era uma pessoa. Ajuda-nos a entender melhor essa relação entre o texto do Antigo Testamento e a menção 666. E aí, por fim,
aparece o capítulo 14 com as vozes. E aí vamos fazer uma leitura rápida aqui. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Mesma menção ao povo de Deus. O povo de Deus muito certo, preservado, contado, distinguido dentre os outros, aqueles que foram escolhidos, inclusive, para honrar o nome do Senhor, morrendo por Cristo. Devemos entender que no capítulo de 6 a 16, o foco sobre o povo de Deus não é todo o povo de Deus, mas o foco está naqueles que foram os mártires, aqueles que morreram por Cristo no período do 1º, 2º, 3º e 4º século. Talvez até o 5º século ainda tenha acontecido algo, ainda que a igreja já estivesse muito mais à vontade. Mas nem todas as pessoas simpatizaram imediatamente com o cristianismo. Então, quem são esses? São aqueles que morreram por Jesus, foram fiéis a Jesus, que Deus escolheu para honrarem o nome dele por meio da morte. Porque nesse momento, o foco não é novo céu, nova terra. O foco nesse momento é a vitória sobre o inimigo da igreja daqueles dias, que é o Império Romano. E se a gente não focar naquilo que está acontecendo e perceber que a visão é uma construção histórica, então a gente vai terminar misturando a história e o texto não se aplica a nenhum lugar. Se nós não entendermos o desenvolvimento histórico e a partir do contexto histórico do Apocalipse, o texto fica sem aplicação nenhuma para nenhum período da história, porque nós não conseguimos então encontrar. Então vamos acompanhando o que estava acontecendo. Diante da perseguição, aqueles que estavam sendo fiéis, eles são distinguidos, eles são apresentados vitoriosos. Versículo 2. Ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas. Então essa é a primeira voz. Versículo 2, primeira voz. Eu não sei te dizer, e confesso que não sei mesmo, a razão de, em nossas Bíblias, a Sociedade Bíblica tenha sugerido que a primeira voz comece no versículo 6. Esse negrito, esse título em negrito, é uma sugestão da Sociedade Bíblica, não tem nada a ver com o texto sagrado, tá? É só uma sugestão, você pode até riscar aí se quiser e apagar. Essa sugestão, inclusive, está errada, porque, na verdade, a primeira voz aparece no versículo 2. E não sei por qual razão a Sociedade Bíblica, quem estava fazendo essa divisão, colocou no versículo 6. E aí você vai ver que quando coloca no versículo 6, não tem 7 vozes, né? Por causa da falta de uma voz. Então, ouvi uma voz do céu, como voz de muitas águas, como voz de grande trovão. Também a voz que ouvi era como de arpistas, quando tangem a sua harpa. Entoavam um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes e dos anciãos, e ninguém pôde aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Veja, eles estão na região celestial. Por quê? Porque morreram por Cristo. Sofreram e morreram por Cristo. Não é qualquer um, não. Nem mesmo podemos dizer de cristãos anteriores. Nós deveríamos pensar naqueles que realmente estavam passando pela luta, né? Esse é o foco maior. São estes os que não se macularam com mulheres, porque são castos. São eles os seguidores do Cordeiro, por onde quer que se vá. São os que foram redimidos dentre os homens, primícias para Deus e para o Cordeiro. E não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. Os cristãos, os que foram fiéis a Deus, os que mantiveram firmes o tempo todo. Aparece a primeira coisa é a visão deles, certo? Principalmente os mártires, que são o foco desses capítulos, de 6 a 16 de Apocalipse. Segunda voz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz, então a segunda voz, temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar e a fonte das águas. Então, o evangelho pregado para toda tribo, língua e nação, é a segunda voz. Terceira voz, seguiu-se outro anjo, o segundo. Então, é o segundo anjo que ele vê, mas não é a segunda voz, é a terceira voz.
Porque, inclusive, nem todas as vozes aparecem um anjo falando. Então, não podemos associar o número de anjos ao número de vozes. Algumas vozes aparecem sem um personagem. Versículo 8, né? Seguiu-se outro anjo, segundo, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber a todas as nações do vinho do furor da sua prostituição. Então, a terceira voz, ela anuncia a queda da Babilônia, tá? O anúncio da queda dela. Que nós podemos fazer referência lá a Isaías, capítulo de número 21, versículo 9, que nos diz o seguinte: Eis agora vem uma tropa de homens cavaleiros de 2 a 2, então ergueu ele a voz e disse: Caiu, caiu Babilônia, e todas as imagens de escultura dos seus deuses jazem despedaçadas por terra. Certo? Então, lembre-se, Apocalipse é uma construção fantástica, fantástica. Poderíamos dizer que é o livro mais bem construído da Bíblia, com citações do Antigo Testamento. Então, praticamente, podemos dizer que ele está fazendo citações constantes e, ao mesmo tempo, conseguindo construir todas as ideias conforme Deus ordenou que fossem reveladas. Então, é uma construção fantástica de citações do Antigo Testamento. Quarta voz, seguiu-se a este, versículo 9, outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: Se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e da presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem, a quem quer que receba a marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Veja que aqueles descendentes que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus foram fiéis, mas aqueles que seguiram o Império Romano, aqueles que se associaram à maldade dele, ao paganismo dele, foram também julgados. O anúncio do juízo sobre os inimigos adoradores da besta é mencionado, e a Isaías 34, 10 também faz uma referência a isso, mas eu vou adiante. E versículo 13: Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve. Veja, ouvi uma voz, mas não diz que foi um anjo, tá certo? Percebe que nem todas as vozes têm um anjo por trás. Então ouvi uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor, diz o Espírito, para que descansem nas suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Está vendo que a relação dos cristãos que aparecem em visão de glorificados é uma relação de mártires. Eles morreram no Senhor, eles foram fiéis no Senhor. O foco de Apocalipse são os mártires, aqueles que estavam sofrendo até a morte pelo Senhor Jesus. Por isso que nas visões em que a igreja está glorificada, é sempre a visão de quem morreu. Não é uma visão de uma igreja no novo céu, uma nova terra, vivendo eternamente, incluindo, obviamente, todos, desde Adão e Eva até o último que venha a se converter. É uma visão focada naqueles que estão sofrendo aquele período de tribulação, de angústia, de perseguição até a morte. E aí vem a sexta voz, versículo 14: Olhei e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando em grande voz, que aquele que se achava sentado sobre a nuvem, para aquele que se achava sentado sobre a nuvem: Toma a tua foice e ceifa, pois chegou a hora de ceifar, visto que a seara da terra já amadureceu. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou uma foice sobre a terra, e a terra foi ceifada. Ou seja, chegou o momento de condenar o inimigo da igreja, do juízo. O problema é que a gente acha que todas as vezes que Deus fala de dia do Senhor, dia do juízo, castigo, ceifa, é sempre uma referência ao último dia. Não.
No Antigo Testamento, Deus usa essas mesmas figuras para falar de castigo sobre Nínive, de castigo sobre Edom, castigo sobre povos vizinhos como Moabe e outros mais, que iam ser condenados, castigados pelo mal que fizeram a Israel, pela maldade, pela impiedade e assim por diante. São figuras de linguagem que apontam para um castigo, um juízo divino. Não precisa ser o último. Basta que Deus queira castigar um povo, ou até mesmo uma pessoa, que Deus pode usar essas figuras para mencionar a dureza de seu castigo. Ele faz isso sempre mencionando povos, certo? Cidades, nações, como a Babilônia, que também foi castigada e caiu diante do Império Medo-Persa. Então, quando Deus quer falar de um castigo, de um juízo certo e duro, Deus usa essas figuras de linguagem para falar de que Deus com certeza traria o juízo sobre tais nações, tais povos. E aqui vem então um anúncio dos juízos sobre os inimigos da igreja, que é exatamente uma relação ao Império Romano, que era o inimigo da igreja, aqueles que estavam ali perseguindo e matando os cristãos. E a sétima voz, versículo 17. Então saiu do santuário que se encontra no céu, veja, o santuário está no céu, não é o templo de Jerusalém. Outro anjo, tendo ele mesmo também uma foice afiada. Saiu ainda do altar outro anjo, aquele que tem autoridade sobre o fogo, e falou em grande voz ao que tinha a foice afiada, dizendo: Toma a tua foice afiada e ajunta os cachos da videira da terra, porquanto as suas uvas estão amadurecidas. Então o anjo passou a sua foice na terra e vindimou a videira da terra e lançou-a no grande lagar da cólera de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e correu sangue do lagar até aos freios dos cavalos, numa extensão de 1.600 estádios. Chegou o juízo sobre o inimigo de Deus. É uma referência antecipada ao capítulo 17 e 18 de Apocalipse, onde fala da queda da Babilônia. A queda. Veja que Isaías 63, versículo 3, nos fala: O lagar eu o pisei sozinho, e dos povos nenhum homem se achava comigo. Pisei as uvas da minha ira, e no meu furor o esmaguei, e o seu sangue me salpicou, as vestes me manchou, o traje todo. É uma referência à ira de Deus, à destruição que vem da parte de Deus, o castigo que vem da parte do Senhor sobre os inimigos de Deus, sobre o inimigo da igreja do Senhor Jesus. Joel capítulo 3, versículo 13, nos diz: Lançai a foice, porque está madura a seara. Vinde, pisai, porque o lagar está cheio, e os seus compartimentos transbordam, porquanto a sua malícia é grande. Então Deus anuncia o juízo sobre povos pagãos, inimigos inclusive do povo de Deus. E Apocalipse cita, faz uma referência a eles. Então, mais um ciclo foi, do capítulo 12 ao 14, faz uma volta até o nascimento de Cristo e mostra para a igreja, explica para a igreja por que ela estava sofrendo tanto, quem estava por trás do ódio dos imperadores, quais os perigos que ela estava sofrendo, ameaças hostis da parte política, ameaças sedutora por parte da economia, e conta que ele vai tomar providência. Mais uma vez, o ciclo chama a igreja tanto a confiar no Senhor quanto a ter paciência, sabendo que Deus tem um propósito e que aqueles que Deus predeterminou que morressem por Cristo morreriam, os mártires, e a igreja precisava esperar. E isso aconteceu nos primeiros séculos, portanto, não é algo para o futuro, porque Deus já cumpriu a sua palavra e, inclusive, já destruiu o Império Romano em 476. E nós sabemos isso pela história. Vamos, então, apenas a algumas aplicações. Primeira aplicação: Satanás é o grande inimigo do povo de Deus. E esse ciclo nos deixa bem claro. É ele que está por trás de todas as tentativas de destruir a igreja. Satanás usa pessoas para tentar destruir a igreja de Jesus. Paulo diz, nossa luta não é contra a carne ou sangue. Ou seja, Satanás está por trás, mas ele usa pessoas. Ou seja, de todas as formas, Satanás pode usar pessoas para tentar maltratar.
Isso pode acontecer com reis, com governantes e até com pessoas comuns que podem se voltar contra cristãos e tentar prejudicá-los. O que acontece na história muitas vezes. 3. O mundo pode ameaçar a igreja de várias formas. E a igreja precisa estar atenta a isso. Por meio de força e violência, há irmãos nossos amados que estão sofrendo em outros lugares, no Oriente Médio, na Ásia ali em geral, por causa que lá é proibido o cristianismo, e eles estão ali fielmente servindo ao Senhor e estão sofrendo, eles estão passando por meio de grande luta, porque a força e a violência estão sendo usadas contra o cristianismo. Também o mundo pode ameaçar a igreja por meio de falsas doutrinas, ou seja, joio que entra no meio da igreja, ou seja, parece que é trigo e não é joio e começa a disseminar doutrinas erradas. A igreja tem que estar sempre atenta às falsas doutrinas, não importa quão bonito, quão agradável seja a pessoa. Se ela está ensinando coisas erradas dentro da igreja, ela tem que ser corrigida, ela tem que ser exortada, a igreja tem que ser livrada dessas falsas doutrinas. E isso é uma das ameaças que a gente viu, inclusive nas cartas. Por meio da infiltração do paganismo, questão prática, pessoas que começam a tentar mundanizar, paganizar a igreja, conduzindo a pecados, e isso também é uma ameaça para a igreja, e pode acontecer, e tem acontecido em muitos lugares, onde a igreja começou a aderir a hábitos pagãos com a desculpa de que é para atrair pessoas para dentro da igreja, ou seja, pessoas começaram a desviar a igreja do puro evangelho com uma desculpa de que era para atrair mais cristãos, o que isso não é verdade, isso não acontece, porque se o evangelho não converte uma pessoa, não atrai uma pessoa, não vai ser o paganismo que vai levar a pessoa a Cristo, né? Então é um absurdo isso. E também por meio da sedução, as pessoas gostam do poder, o ser humano é pecador, então ele gosta do poder, ele gosta do status, ele gosta da fama, ele gosta do dinheiro, é um perigo, tá certo? Pessoas que têm condições melhores, às vezes acham que têm direitos maiores, privilégios. Já vi em algumas igrejas pessoas que, por serem ricas, acharem que podem dominar. Eu lembro-me até de um amigo que contou de uma experiência bem negativa de uma pessoa da igreja que era muito rica e que, como tinha condições de sozinha manter a igreja inteira, essa pessoa de vez em quando estava querendo que as coisas fossem feitas do jeito dela. Ou seja, é uma sedução para os outros, que ou são firmes e mostram que o certo deve ser feito, independente de ela gostar ou não, ou vão ficar o tempo inteiro sendo manobradas até que a igreja se perca e se torne um clube de pecadores que não estão servindo a Jesus, mas a si mesmo. No devido tempo, todo mal será destruído, quer momentaneamente ou quer no final. Aqui, nesse capítulo 6 a 16, nós vemos um juízo sobre o inimigo de um momento. O inimigo momentâneo da igreja é o Império Romano, no meio do qual e por meio do qual os mártires morreram, tá certo? Então, esse é o inimigo momentâneo. Mas tem um inimigo final, que é Satanás. Ele vai ser derrotado no final também. Então, mesmo que você diga assim, então já se cumpriu esse texto aqui que nós estamos vendo? Sim, já se cumpriu esse texto. Então não serve para mim, serve. Ele serve de exemplo. Um exemplo da fidelidade de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, do amor de Deus por sua igreja, assim por diante. Assim como quando você abre o Antigo Testamento, ele ainda serve e mostra para nós tudo isso. Por fim, Deus distingue para si o seu povo. Veja que Deus está sempre distinguindo o seu povo de forma muito clara, de modo que a igreja nunca será misturada do mundo. E aqueles que Deus quer que glorifiquem ao Senhor de um modo, esses glorificarão daquele jeito o Senhor, e nós devemos então esperar nele e colocar a vida diante dele.